Turma, vamos lá? Vamos nessa? Vamos trabalhar? Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todo mundo. Tudo sossegado ou não? Tranquilo? Então tá bom. Essa é mais uma aula de preparação mais específica para o vestibular da UFO, né? Não que ela não sirva, né, para uma compreensão geral do filósofo. Se você vai prestar outros vestibulares depois, eu acho que essa aula ela continua te ajudando muito, né? Mas o enfoque maior dela, a urgência maior dela agora, né? Essa é uma aula que eu estou gravando aí para você que está no curso. O enfoque maior dessa aula, claro, é uma aula para o vestibular da UFO, que tem uma urgência maior. E aí a gente está seguindo um programa um pouco mais específico, mas eu acho que o programa ele toca no centro dos conceitos basilares da obra do Foucault. Lembrando para você que essa é uma segunda aula, hein? Eu já dei uma aula do Foucault, então essa é a aula Michel Foucault 2, tá? Eu já tinha dado uma aula do Foucault e a gente segue o nosso trabalho. A minha abordagem, ela começou a partir de uma obra chamada Vigiar e Punir, e nessa obra, só retomando para a gente, né, conseguir fechar, e nessa obra mais especificamente a partir de um capítulo chamado O Panoptismo. Esse conceito ele é elaborado a partir de um projeto arquitetônico de um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, que é o pai do utilitarismo, né? E, portanto, cumprindo os princípios da utilidade, o panóptico é um dispositivo disciplinar, segundo o Foucault. Ele serve para produzir uma moralidade no indivíduo a partir da ideia de autovigilância, né? Mas a partir, sobretudo, de uma organização física que tem uma ênfase visual, né? Então, o indivíduo ele vai vigiar a si mesmo a partir do momento em que ele se sente visto. Falávamos na aula passada, né, se você quiser voltar lá, né, que o Byung-Chul Han, que é um filósofo, ele é coreano, está produzindo mais, se não me engano, hoje na Alemanha, mas ele na nacionalidade coreana. O Byung-Chul Han, ele acredita que a nossa sociedade, ela esteja baseada no que ele chama de panóptico aperspectivístico. Achei esse conceito delicinha para a redação, né? Porque o panóptico do Bentham é o panóptico que tem um vigilante, que está lá na torre, que da perspectiva dele olha para os vigiados, né? Que podem ser loucos, ou encarcerados, ou alunos, ou empregados reticentes. E aí, nesse panóptico tradicional, o objetivo do aprisionado é não ser visto. No panóptico do Instagram, no qual eu entrei, você provavelmente deve estar, e eu misturo uma participação meio pessoal com uma participação meio profissional, é claro. No panóptico do Instagram, por exemplo, eu vigio todo mundo e sou vigiado por todo mundo, porque eu quero. Não exatamente porque eu quero, mas porque numa sociedade cada vez mais virtualizada, eu em alguma medida preciso estabelecer essas relações. Então, a gente fechou a primeira aula do Foucault. Quem não assistiu, assista a primeira aula, né? Claro, não vá para essa sem ver a outra. Entendendo que no Foucault o poder é algo diluído socialmente e exercido de todo mundo sobre todo mundo, né? Na verdade, a gente tem uma teia de relações de poder,
disse na aula passada que, na minha percepção, o Weber já apontava para isso, né, com o conceito de relação social dele, né, como um conjunto de ações sociais reciprocamente referidas, mas acho que na filosofia o Foucault é o primeiro cara a trabalhar com essa ideia muito nítida de que o poder está diluído socialmente, consolidando-se, portanto, numa microfísica do poder, que é o nome de uma obra interessantíssima dele. Hoje a gente vai seguir, né, voltando lá para a ideia do panóptico e lembrando do seguinte: é claro que tem um lance intelectual no jogo de todo e qualquer poder, né? Mas a primeira coisa que você tem que entender é que o panóptico funciona porque fisicamente alguém está na torre e alguém está na cela. Para o Foucault, exercer poder é controlar corpo antes de controlar cabeça. Então, já vou passar para cá, você já sabe que eu estou usando aí os meus dois ladinhos do quadro. Então, a primeira coisa que eu quero que você entenda na aula de hoje é, a partir dessa ideia de que todo mundo exerce poder sobre todo mundo, mas vamos falar um pouquinho melhor sobre como esse poder é exercido, né? Todo poder se consolida fundamentalmente sobre os corpos. É uma experiência absolutamente fisiológica. Primeiro, quando está na sala de aula fica mais fácil, né, da galera perceber isso, mas você lembra como é que você fica na sala de aula, né? Então, você que é meu aluno nas diversas escolas nas quais eu dou aula, né, a sala de aula tem carteiras e as carteiras são colocadas em fila. E você é obrigada a ficar sentada numa carteira das 7 alguma coisa ao meio-dia e 45 ou 50, quer dizer, você fica de manhãzinha até a hora do almoço avançada, sentada exatamente na mesma posição. Você não pode levantar na hora que você bem entende. E a carteira em geral não é um lugar confortável, né? Não é. Desculpa, mas não é. Você pode dizer que é uma almofadada, e a maioria eu sei que não é. Não é um lugar confortável. Agora, qual é o grande lance? Você naturalizou. É isso que eu preciso que você entenda. Como você convive com esse processo desde a infância, e hoje você está num terceiro colegial, num cursinho, você normalizou ou naturalizou isso que fizeram com o seu corpo. E aí o que o Foucault quer que você entenda é: o seu corpo foi docilizado, ele foi adestrado, preparado minuciosamente para que cada professor pudesse chegar na sala de aula e fazer o que tem que fazer. Aí é jogar coisa dentro da sua cabeça. Mas por que é tão fácil jogar coisa dentro da sua cabeça? Porque o seu corpo é dócil, porque fisiologicamente falando, você foi preparado para isso, né? Porque quando eu olho para o seu corpo na sala de aula, o seu corpo está prostrado, docilizado, adestrado e, portanto, pronto para eu exercer todo o poder intelectual que eu tenho. É assim que funciona. Essa tese do Foucault, né, de que, em última instância, num tecido social, o controle é exercido fisiologicamente sobre corpo, é o que a gente chama no Foucault de biopoder. E
isso dá origem a esse conceito absolutamente fundamental, que é o conceito de biopolítica. Controlar a sociedade é, em última instância, controlar corpo. Então, quando o Achille Mbembe elabora o conceito de necropolítica, né, ele junta o Michel Foucault, biopolítica, exercer política é controlar corpo, né, dispor os corpos no tecido social, com o Carl Schmitt, que é um dos principais teóricos do Estado que a gente tem na contemporaneidade, né? Puta de um filósofo alemão. E aí o que o Carl Schmitt vai dizer para você? A principal função do Estado é decidir quem deve viver e quem deve morrer. É isso que o Estado faz em última instância. Por que o Estado tem um poder do caralho? Porque o Estado decide em última instância quem vive e quem morre. No espaço interno, claro, a partir das penalidades, né? A partir do exercício da saúde, da medicina, do ponto de vista externo, claro, por meio das guerras, né? Então, quando o Estado declara guerra contra outro Estado, ele diz, olha, legalmente falando, você vai, no campo de batalha, matar o indivíduo que tem essa outra nacionalidade. Então, o que é o Estado, o aparato estatal? O Estado é a instituição que decide quem deve viver e quem deve morrer. O que é necropolítica? Necropolítica é uma política que decide quais corpos devem viver e quais corpos devem morrer. Quais corpos precisam viver e quais corpos podem morrer com mais naturalidade. Tô gravando essa aula um dia depois, 2 dias, né? A manchete foi ontem, mas o fato foi anteontem, né? 2 dias depois da polícia matar o João Pedro, levar o corpo dele sem dar satisfação à família e deixar o corpo dele na manhã seguinte no IML sem avisar ninguém. Um adolescente absolutamente inocente, negro na periferia, como tantos outros. E a gente normalizou, naturalizou. O Estado não faria uma operação como essa, não faria. Nós não temos absolutamente nenhuma notícia de que o Estado faça uma operação como essa num condomínio horizontal de luxo. E nós não vamos dizer que seja por falta de pilantra, de bandido, de marginal nos condomínios horizontais de luxo. Porque não é esse o problema. Não falta marginal, bandido no condomínio horizontal de luxo. O que explica isso é o Mbembe, e o Mbembe está ancorado no Foucault, e o conceito, portanto, de necropolítica, você pode engatar na redação, você sabe que o Mbembe está na UF, eu vou falar especificamente numa aula sobre ele, mas já estou dando uma antecipada, né? Ele é um filósofo absolutamente novo. Esse conceito de necropolítica do Mbembe, que não é o conceito central que vai ser cobrado na UF, ele está muito ancorado no conceito de biopolítica do Foucault, mais o conceito de Estado como decide quem deve morrer, quem deve viver, do Carl Schmitt. Pronto. Fechado parênteses. Você vai dizer, porra, Cássio, mas então meus pais não me amam? Porque quem me colocou na escola para que o meu corpo fosse docilizado, adestrado, domesticado, foram os meus pais. Então os meus pais não me amam? Quando eles fazem isso, colocam o meu corpo para ser docilizado? Claro que eles te amam, em geral, né? Ou os seus responsáveis.
Ah, mas então o que aconteceu, Cássio? É porque, no fundo, se eu chega aí, aqui em Uberlândia um pouco mais para frente, em Goiânia, isso começa a acontecer mais cedo, as visitas das famílias nas escolas para conhecer as escolas. A gente fica parecendo peixe em aquário com as famílias, esbiltando a aula da gente. E aí pode ser que uma família esteja visitando a escola, né, que você estuda, e aí a família chega na sala do diretor depois da visita, e aí a mãe ou o pai vira para o diretor e pergunta: mas por que vocês colocam os alunos em fila aqui na escola de vocês? Por que não em círculo? Você acha que o diretor vai virar para o pai ou para a mãe e dizer: porque eu quero, porque eu acho bonitinho, um olhando a nuquinha do outro assim, que eu tô afim? Não, né? O diretor ou a diretora da escola vai elaborar todo um discurso que justifique que a escola faça o que ela faz com os corpos das crianças e dos adolescentes. É isso que eu preciso que você entenda. Para que os dispositivos façam o que eles fazem com os corpos das pessoas, eles precisam estar ancorados em discursos. E aqui, cara, que queridinha. Acho que é o grande pulo do gato do Foucault, né? O que o Foucault acaba percebendo? A partir da modernidade, o dispositivo mais poderoso para produzir discursos que tenham força de verdade é um dispositivo chamado ciência. Então, o Foucault é um cara que trata de tanta coisa, velho. Trata da história da vigilância, a história da loucura, a história da sexualidade, a história do Estado liberal, da democracia. Tem tanto objeto de estudo do Foucault, mas tem um momento em que ele diz assim: no fundo eu fui um filósofo da ciência. No fundo a minha grande meta foi entender como é que os discursos científicos permitiram que indivíduos atuassem sobre os corpos de indivíduos. É isso que eu preciso que você entenda. Para tratar certos casos de histeria, arranca o útero da mulher. Quem disse isso? Ciência. A ciência médica disse isso em algum momento. Para tratar certas patologias mentais, tira um pedaço do cérebro do cara. Chama lobotomia. O cara que criou isso, prêmio Nobel de Medicina. Tira um pedaço do cérebro do cara. Eu entendo que isso tem a ver com o estágio de evolução da ciência, mas o que já se mutilou, o que já se torturou, o que já se deu de choque nos corpos dos indivíduos em nome da ciência é um absurdo. É isso que a gente precisa entender. Você vai lá num filme chamado Jogo da Imitação e vai ver como é que terminou um cara que a gente considera um matemático, que a gente considera o inventor do computador, castrado quimicamente.
porque a gente comemorou 30 anos que a OMS retirou do CID, do Cadastro Internacional de Doenças, a homossexualidade, que é exatamente o que dava a deixa para que se fizesse todo tipo de barbaridade com os corpos dos indivíduos. E até hoje, um certo discurso sobre o que é corpo bonito faz com que a maioria das pessoas do planeta olhe para o espelho e sofra. A quantidade de sofrimento psíquico que se cria no planeta hoje, por causa de certos discursos sobre os corpos, é uma covardia. Então, quando você entende o Foucault, você entende a discussão sobre representatividade. Por que é importante ter certos corpos ocupando certos lugares, para que você mude a configuração social e os jogos de poder. É absolutamente fundamental, né? Então, o que o Foucault tentou entender ao longo da existência dele? Como é que certos dispositivos produzem certos discursos e como é que esses discursos, sobretudo os discursos ditos científicos, permitem que certos indivíduos atuem sobre os corpos de outros indivíduos, ou como é que esses discursos conduzem os indivíduos a avaliarem os próprios corpos de maneira tão depreciativa. É fundamentalmente isso. Então, o jogo social, né, é um jogo fundamentalmente produzido por discursos. Não tem coisa de fato, né? E aí, tem uma fala do Nietzsche, que eu acho que já te disse na aula passada que o Foucault é extremamente influenciado pelo Nietzsche. O Nietzsche diz assim: contra os positivistas que dizem que há fato, eu digo, fato é o que não há. Há interpretações. Fato é o que não há. Há interpretações. Essa é a fala do Nietzsche. E aí o Foucault ele vai trabalhar com a palavra que é caríssima ao século XX. Essa palavra vai ficar muito forte no século XX, apesar de ser uma palavra já conhecida para nós, por nós, desde o século XVIII. Né? Então, como é que o jogo social funciona? Isso não vai cair exatamente, eu acho que o que a gente precisava falar mais está até aqui, mas só para você entender como é que fundamentalmente o tecido social funcionaria numa percepção mais Foucaultiana. Né? Vou passar para cá, eu fiz um esquema aqui mais ou menos para você entender. Num determinado momento da vida social, a gente vive sob um certo regime de verdade, ou epistema, tá? Isso seria chamado pelo Durkheim, só para você fazer as comparações, de consciência coletiva. Um epistema poderia ser chamado aí de paradigma também. Né? Então a gente tem, em um determinado momento histórico, uma grande concepção de realidade, uma grande visão de mundo, uma grande compreensão de como as coisas são e de como elas não são, não podem ser. Esse sistema todo, gente, que a gente está chamando de regime de verdade, ele é sustentado pelos diversos dispositivos, que seriam chamados pelo Durkheim de instituições. Então, como a sociedade é um conjunto de instituições do positivismo, um regime de verdade, uma certa concepção geral, é um conjunto de dispositivos. Escola, direito, Estado, mas também sexualidade, sanidade, né? Tem um monte de dispositivo que o Foucault coloca no jogo que autores mais conservadores não colocariam. Como é que esse jogo funciona? Cada dispositivo produz um discurso, é assim que eles fazem com que a gente compreenda as coisas. Esses discursos produzem em cada um de nós certas representações, então a gente passa a achar que as coisas são de certas formas ou não são de certas formas,
E essas representações produzem em nós certas práticas. Então, por que eu estou agindo como eu estou agindo como professor? Por que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo agora? Porque eu penso que ser professor é uma coisa, saca? Alguém me disse isso para que eu pudesse pensar isso, né? Onde é que onde é que me disseram isso, saca? E isso, essa percepção de professor, junto com uma certa percepção de médico, de engenheiro, de advogado, todos esses dispositivos sustentam um grande regime de verdade no qual a gente está inserido. É fundamentalmente isso. Então, se eu disser que eu estou ouvindo vozes, quando eu estou sozinho, né? Sozinho, estou ouvindo vozes. Se eu disser isso para um psiquiatra ateu, ele vai entender isso de uma maneira. Se eu disser isso para um xamã mexicano, pode ser que ele entenda isso de uma outra maneira. Se eu disser isso para um médium espírita, pode ser que ele entenda isso de uma outra maneira. Você entende que o fato é o mesmo? Eu estou ouvindo vozes enquanto eu estou sozinho. Mas dependendo do regime de verdade no qual o indivíduo está inserido, ele representa isso de uma determinada maneira, me diz coisas e faz coisas comigo que estão vinculadas a como ele representa isso. Essa é a percepção do Foucault de como os discursos produzem certas representações que fazem com que a gente se comporte de determinadas maneiras. Se a gente entendeu isso, galera, eu acho difícil que a UFO nos surpreenda, ou que qualquer outro vestibular, inclusive, tá? Nos surpreenda em alguma questão que a gente vai enfrentar. Espero que tenha te ajudado. Abração do professor Cássio. Beijo. Tchau.